A gente quer saber já de cara, né, muito se debate sobre a bancada no telejornal. "Ai, tem que ter bancada, o jornalista tem que estar de pé, o jornalista tem que, né, andar pelo estúdio". Como você vê isso? O que que é o ideal? Eu acho que nada forçado funciona. E eu acho que o jornalismo, sim, exige dinamismo, como qualquer profissão. A gente tem que ser dinâmico, a gente tem que mostrar esse dinamismo, expor esse dinamismo. Por isso eu acredito que a gente possa andar no estúdio, sim, mas a gente também tem que ficar sentado. Em alguns momentos, a bancada, a cadeira, o sentar olhando para a câmera, demonstra uma serenidade que o em pé é muito ativo para você ler uma cabeça normal, para não dá certo. Na bancada, principalmente, também, você recebe entrevistados. A pior coisa que eu acho que acontece é quando você chama um convidado e o convidado fica em pé, do seu lado, porque aquele programa não tem bancada. Eu acho muito deselegante isso. Eu acho que funciona melhor você ter bancada, mas também ter espaço para caminhar, para mostrar um mapa num telão, para entrevistar conversar com o seu analista diante daquele telão, expondo aquilo ali. O em pé dá esse dinamismo e você consegue explicar melhor, porque você consegue se movimentar melhor. Você veja, sentado eu estou meio que preso aqui nesse enquadramento, nesse microfone. Para eu me levantar, mas aí tem a parte técnica também. Você tem que ter luzes que alcancem um outro ponto do estúdio, você tem que ter um telão. É mais difícil, é mais trabalhoso ter os dois lados, mas eu defendo ter os dois lados. Um convidado ficar em pé ali 15 minutos, porque eu já vi entrevistas de 15, 20 minutos e os 2 em pé, é meio cansativo Eu mesmo, acho que né. não acrescenta nada ele ficar em pé. Se você está convidando uma pessoa na sua casa, se você me convidou para dar entrevista aqui e você me coloca em pé, no mínimo, de novo, é deselegante. E é mais confortável, a conversa flui melhor, certamente vai fluir melhor, a gente sentado, assim, um olhando para o outro. Márcio, o que é ser um âncora de um telejornal? É ser uma pessoa bem informada, aberta a todo tipo de informação, todo tipo de informação, mas tendo a responsabilidade de checar essa informação que você recebe. No final das contas, o âncora é como se a comunicação, o jornalismo fosse uma grande corrente, e o âncora é o último elo daquela corrente. Não é mais importante que o resto. Se o meio da corrente, que pode ser o repórter, o editor, o produtor, o cinegrafista, o iluminador, o motorista do carro de reportagem, se um pedaço dessa corrente se rompe, tudo vai embora. Então o âncora é simplesmente o último pedaço, porque ele é o último a receber aquela informação, e não que eu não participe de outros momentos da produção do telejornal, eu sou muito curioso, sou muito ativo a saber qual é a reportagem que a gente está produzindo, quem é o repórter, como é que vai ser a iluminação, como é que vai ser a tomada de imagens daquela reportagem. Claro, dependendo de qual reportagem a gente está falando, mas principalmente essa responsabilidade com a informação. Eu acho que o âncora tem que ter noção de tudo que foi produzido naquele dia, todo o método de produção, até chegar nele, não apenas o texto que ele vai ler, mas também os bastidores daquela notícia, para ele passar com mais precisão e com mais detalhes aquela informação. Então, ser o âncora é saber tudo o que está acontecendo, não apenas no seu telejornal, mas com o noticiário no geral. E a opinião do âncora? Eu não gosto de dar opinião e não acho certo dar opinião. Eu posso emitir comentários, eu posso fazer uma análise rápida ali, mas por isso eu tenho analistas no meu jornal. Eu meio que levanto a bola para eles cortarem, meio dou a deixa para eles entregarem a análise deles. E veja que eu falei, análise, nunca opinião. A gente tem comentaristas. A gente nem tem comentarista, desculpa. A gente pode vir a ter comentaristas, mas o que a gente tem no nosso jornal e na CNN em geral são analistas, pessoas que detêm aquela informação, detêm todo o cenário daquele quadro, daquele problema, daquela questão e emitem uma análise em cima daquelas informações. Não apenas aquelas, mas aquele histórico que elas possuem. A opinião, eu não acho que acrescenta em nada para quem está nos assistindo. O Márcio pensa isso. Não. O importante é que eu apresentar o fato. E a pessoa em casa, que nos assiste, onde quer que seja hoje em dia, tira ali a sua opinião sobre aquele fato. Mas eu tenho que dar para ela. E essa é a minha responsabilidade. Dar a ela informação, não a minha opinião. Você acha então que o jornalista tem que ser totalmente isento? Mesmo nas redes sociais, por exemplo, você vê um caso, e aí você vai lá, quer comentar, você sendo âncora de um jornal, você tem uma responsabilidade. Você se
torna isento? Você não participa de opinião ali? Às vezes até fazer um comentário ou uma análise, você está passando a sua opinião. Não é isso, não é que eu não tenho opinião sobre as coisas. Por exemplo, vamos ver se a gente pode pensar num caso recente aqui. Você falou das redes sociais. Esse fim de semana mesmo, o Papa visitou Mônaco. E eu postei algo que é claramente a minha opinião ali, condenando o Papa por essa visita a Mônaco, quando tem 3 guerras grandes acontecendo no mundo. O que ele foi fazer em Mônaco? Claro que existem questões interessantes em Mônaco. Ou deve ter. Eu confesso que não sei. Eu não mergulhei na visita do Papa. Mas definitivamente acho que o Papa tinha que se colocar muito mais, e eu percebo isso não apenas nesta visita a Mônaco, mas em outras visitas. Aí eu postei nas minhas redes sociais. Com tanta guerra rolando, eu não lembro qual foi o termo que eu usei. O que o Papa foi fazer em Mônaco? Um monte de gente concordou comigo, mas um monte de comentário também. Você quer o quê? Você quer que ele vá para Gaza? Você quer que ele vá para a Ucrânia? Não, eu quero que ele se pronuncie. Eu quero que ele se coloque e dê, aí sim, talvez, a opinião dele, sendo uma pessoa importante como é o Papa. Quem sabe ele não pode parar uma guerra, quem sabe ele não pode colocar juízo na cabeça das pessoas, ou simplesmente conscientizar a todos nós que estamos assistindo, meio que anestesiados. É mais uma guerra, é mais uma guerra. Não, é mais uma guerra. É mais gente morrendo. E isso é muito preocupante, e principalmente nessas pessoas que têm responsabilidade como o Papa. Apaziguar, pelo menos, né, Elo? Você não importante. acha? Equilibrar, talvez, e ser uma voz de juízo Sim, na cabeça de tanta gente. Com certeza. Verdade. Inclusive sobre a guerra, que é um assunto que está cada vez maior, assim, qual que é a sua opinião sobre essa guerra que está acontecendo no Irã, com tudo que você está vendo e reportando? Você vê, eu vou falar algo aqui que pode até soar como opinião, mas isso está baseado em fatos já. O Trump, basicamente porque ele foi que tem mais poder nessa guerra contra o Irã, tranquilamente a gente pode falar isso. Começou-se essa guerra, mas não sabe como vai terminar. Porque os objetivos... qual é o objetivo dessa guerra? Não, é acabar com as armas nucleares. A gente nem sabe se tinha arma nuclear ali. Você sabe que tinha potencial para fazer armas nucleares, mas você nem sabe se tinha arma nuclear ali para começar esse conflito que, você não sabe como ele vai terminar. E 2, já está provocando problemas no mundo inteiro. Todo esse problema da passagem dos petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Vai faltar petróleo, vai faltar plástico, vai faltar comida, porque os fertilizantes não vão sair de lá. A gente precisa de muita energia para fazer fertilizante, e vai faltar fertilizante, por exemplo, para o Brasil. Ou seja, são problemas que vão esbarrar em praticamente todos os países do mundo, porque uma pessoa decide começar uma guerra, não vou colocar simplesmente dessa maneira, mas me parece que foi assim. Israel e Estados Unidos decidiram começar essa guerra e não sabem como terminar. Esse é o maior problema. Os impactos a gente vê depois. Já estamos vendo. E podem ser muito ruins, inclusive para a nossa economia.